Boa noite para todos, que bom que vocês tiraram esse tempo para estar aqui. Por quê? Porque foi só o começo daquilo que aconteceu sábado e hoje nós vamos falar de um assunto muito importante que é o blindar a mente. Mas eu preciso que vocês, para poder o negócio funcionar, vamos dizer assim, para que vocês possam, por mais que vocês não poder falar dessa vez, né? Mas assim, a gente precisa medir muitas coisas. Quando a gente não mede, aquilo que a gente não mede não vale a pena alcançar. Então era bom que vocês tivessem junto um papel, uma caneta ou um lápis. Por quê? Porque nós vamos falar de 8 características que a gente precisa para blindar a mente e mais algumas frases que seria muito bom que vocês anotassem. Por mais que essa aula ela vai ficar gravada e eu vou disponibilizar ela depois, daí você pode voltar e revisar, mas é bem legal que conforme a gente for fazendo, você vai fazendo junto, de novo, o cérebro ele acredita que isso é algo importante, então ele faz com que grave muito mais aquilo que a gente tem para falar, certo? Então hoje é o blindar a mente. O que é o blindar a mente? Blindar a mente eu sei que acontecem eventos de injustiça. Certos eventos de injustiça, eles vão acontecer porque nós ainda estamos no mesmo ambiente. Nós ainda estamos no mesmo lugar. O mundo não mudou, mas tudo muda. Não, eu que mudo e eu faço com que todas as coisas ao meu redor mudem. Então, a ideia do nosso blindar a mente é que as injustiças vão vir, as sementes de injustiça vão vir, porém elas não vão mais encontrar nem na nossa mente, nem no nosso coração um ambiente fértil. Nós vamos aprender a não sentir mais aquilo ali, certo? Não aceitar mais, porque tudo aquilo que era mentira a nosso respeito, a princípio... Ai, meu chapéu, peraí. Alguém me ligando nesse horário, eu tenho que cancelar para poder fazer de novo. Pronto, agora deu certo. Quando os eventos de injustiças vierem, nós não vamos mais deixar ele criar lugar na nossa mente, certo? Eu preciso, então, aprender a falar das minhas emoções, eu preciso aprender a conviver nesse ambiente, porque aquilo que aconteceu no sábado, nós tiramos algumas mentiras. Essas mentiras, por vezes, as pessoas vão lançar as mesmas palavras de novo. E quando elas lançarem as mesmas palavras de novo, como eu já estou curado, não vai mais doer como doía antigamente. Só que é um processo, por isso que a gente precisa ir renovando o nosso modo de pensar, certo? Então, assim, se a semente de injustiça que tinha contra você, no meu caso, sempre foi a da insuficiência, né? Então, assim, quando a pessoa diz assim, você começa tudo e não termina nada, antigamente isso soava para mim como uma ofensa. Hoje eu sei que o que eu faço muito bem. Tudo que eu faço, eu procuro fazer com excelência. Eu troco aquilo que as pessoas falam por algo que eu sei que é verdade. E eu vou trocando isso. Então, quando alguém diz assim, você não fez o suficiente ou o que você fez não estava bom, eu sei que, na verdade, ela está... Porque a nossa dor, a gente sempre acaba jogando em cima de outra pessoa. O acusador é aquele que também tem uma dor e ele encontra em nós alguém que espelha a dor dele. Então, quando a pessoa vem com uma ofensa para mim, eu sei que aquilo ali não é mais verdade, então não vai mais doer. Porque eu tenho que trocar o que aconteceu. Porém, eu preciso viver o processo. Lembra que lá a gente fez uma carta daquilo que foi falado e uma carta daquilo que eu gostaria de ter ouvido? Agora, automaticamente não, mas pelo processo de repetição, eu vou pegar aquilo que a pessoa me falou e vou dizer, peraí, isso não é sobre mim, isso é sobre ela. E eu vou repetir para mim, porque lá a gente colocou aquilo que a gente gostaria de ter ouvido, aquilo que a gente gostaria de ter falado muitas vezes, né? Eu vou repetir, não, peraí, eu não sou insuficiente, eu sempre faço com excelência. Essa pessoa aqui, enfim, não recebeu do jeito que deveria, porque quando eu estou na dor, ainda aquilo que seja virtude, eu não consigo reconhecer, porque a dor cega, tampa os nossos ouvidos e a gente não percebe quando nós estamos na dor, nem aquilo que é bom a gente consegue receber, certo? Mas antes de começar justamente no blindar a mente, a gente precisa falar sobre
Distração. Deixa eu pegar a palavra bem certinho que eu anotei aqui para ficar mais. Aqui tá. Não. Na verdade, não é distração. Nós precisamos de concentração. Mas a nossa concentração, ela pode ser perdida por duas coisas: eventos externos e eventos internos. Então, assim, quando eu preciso fazer algo que exige a minha concentração, o que é que faz eu perder a minha atenção? Eventos internos e eventos externos. Vamos começar pelos externos. É como se fosse um fechar a porta. Para eu poder limpar uma casa, eu preciso fechar a porta. Porque se eu limpar a casa com a porta aberta, no primeiro vento, entra e suja tudo de novo. Com a nossa mente é a mesma coisa. Então, vamos pensar assim, no sábado nós limpamos a casa. E hoje nós vamos aprender a fechar a porta para que os eventos de injustiça não entrem de novo. Pensando em concentração, que é aquilo que vai me ajudar a colocar foco nos meus objetivos, porque nós estamos aqui para brilhar, lembra? Então, para brilhar, eu preciso fazer algo. O que eu preciso fazer? Aquilo que eu vou fazer vai exigir de mim concentração, foco e energia. A gente também diz fé, né? Fé, foco e energia. Eu preciso, então, silenciar os eventos externos. Que seria o quê? Vamos pensar assim, quando eu vou ler um livro, quando eu vou, sei lá, fazer uma tarefa importante, eu preciso de concentração. Então, assim, eu vou para um ambiente quieto, que é esse o evento externo, certo? Eu vou para o ambiente quieto, eu fecho a porta, se tem outras pessoas, eu procuro ficar sozinho, porque esse é o silenciar externo. Da mesma forma, eu preciso fazer isso internamente. E quais são os eventos internos? É tudo aquilo que me ocupa a mente como preocupação. Só que todo evento interno, ele antes já foi um evento externo. Então, aqui nós vamos precisar mapear o que a gente chama de B dominante. Toda vez que eu quero fazer algo, eu perco a minha concentração para onde? Toda vez que eu vou focar em fazer algo, eu perco a minha concentração em algo. Por quê? Porque o meu cérebro ele quer economizar energia a todo custo. Lá o cérebro primitivo. Nós estamos treinando uma mente de abundância. Nós estamos treinando uma mente de infinitas possibilidades. Então, a gente tem que tirar do inconsciente e botar no consciente. Conscientemente, eu estou construindo um casamento melhor. Toda vez que eu vou colocar foco em fazer algo para melhorar o meu casamento, vai vir alguma coisa, se não estiver resolvida, para tirar o meu foco dali. Então, eu preciso saber para onde que o meu foco está indo. Esse é o meu B dominante, porque o B dominante vai me dizer qual foi a história que falta um pedaço, entende? Então, assim, se for o meu casamento, pode ser onde eu vou colocar meu foco. Pode ser que o meu foco seja em cuidar melhor dos meus filhos. Pode ser que o meu foco seja, sei lá, melhorar a minha empresa. E toda vez que eu for me concentrar para fazer isso, vai vir uma vozinha interna. Vai vir não, né? Mas pode ser que venha, na maioria das pessoas vem, algo para tirar a minha concentração. Como se fosse assim, eu sei que isso aqui é importante, cuidar do meu casamento. Mas eu perco a minha concentração porque a minha mente, ela foge para algum lugar. Para onde que ela foge? Eu preciso anotar. Então, assim, toda vez que eu marco um evento com o meu marido, eu vou fugir para algum lugar. A minha mente foge para algum lugar. Quando eu me proponho a fazer algo e eu não consigo fazer aquele algo, o que foi que roubou a minha energia, a minha concentração, o meu foco? O que foi que tirou o meu tempo daquilo que eu tinha dito? Então, por exemplo, tem pessoas que dizem, eu quero, o mais comum, né? Eu quero emagrecer. Para emagrecer, eu preciso fazer dieta e fazer exercício físico.
Toda vez que eu estou pronto para começar a minha dieta, vem alguma coisa que me sabota. Alguém me convida para alguma coisa e eu não consigo dizer não, e aquilo ali acaba tirando o meu foco da dieta e eu me distraio daquilo ali. Toda vez que eu me proponho a ir para academia, vem alguém ou algo na minha cabeça e diz assim: ah, mas só hoje você não precisa ir, fica fazendo, sei lá, faxina na casa. Eu tenho que saber para onde vai. E como é que eu vou fazer isso? Se eu sei que eu tenho concentração, primeiro eu tenho que ter um objetivo, mas nós vamos ver mais pra frente. Se eu tenho que ter concentração, eu vou ter em algum lugar. Eu prefiro que seja de forma manual, num papel, porque se for no celular, vamos pensar que tu vai botar num bloquinho de notas. Até você pegar o celular, abrir no bloquinho de notas, é tanta notificação que pode ser que você esqueça onde que tua cabeça tá. Então eu acho bem legal, durante uma semana, a gente anda com um papelzinho, tipo um post-it, ou uma folha dobradinha no bolso. Só que, claro, daí precisa de uma caneta. Quem não trabalha com papel, daí fica mais complicado, mas quem trabalha com papel... Então, assim, quando eu vou ler um livro, de repente eu já não tô mais no livro, eu tô pensando no quê? Eu anoto. Para que eu comece a fazer, para que eu comece a definir os padrões. Eu passo muito tempo do meu dia pensando, sei lá, na minha mãe que está sozinha. Eu tiro o foco do meu trabalho porque eu estou pensando nisso. Ou eu sei que para meu trabalho ir melhor, eu preciso fazer propaganda na internet. Cada vez que eu sento para me concentrar com a propaganda, para fazer, né, o meu trabalho, a minha mente foge. Ela foge para onde? A minha fuga era os afazeres da casa. Por quê? Insuficiência, porque se o meu marido chegar em casa e as coisas não estiverem totalmente organizadas no lugar, o que ele vai pensar? Então, era algo dele, na verdade, não. Eu colocava sobre ele algo que já estava em mim. De novo, a minha dor da insuficiência. Peraí, o nosso combinado é que eu vou cuidar da casa sim, mas do período tal ao período tal eu vou trabalhar nisso. Então, eu não tenho mais essa desculpa. Eu tenho que sempre desmentir o medo, que é a minha dor da insuficiência. No meu caso, né, por conta do masoquista, que é o principal ali, tá? Então, eu preciso ter esse papelzinho onde eu vou anotar quais são as minhas distrações, tá? Deixa eu só ver se faltou alguma coisa daqui. Então, as minhas distrações podem ser, então, problemas. Daí eu tenho que anotar quais os problemas que estão tomando a minha mente. A minha distração pode ser problemas da família, pode ser finanças, pode ser os filhos, pode ser, não sei se eu tenho alguma coisa no meu casamento amorosa para resolver, pode ser que seja questões de saúde física também, né? Para onde que a minha mente tá indo? Então, assim, uma vez a minha mente fugiu para a questão de saúde, outra vez a minha mente fugiu para as finanças e outra vez a minha mente fugiu, sei lá, para lista do supermercado. Mas eu vou ver qual que é mais recorrente. Por quê? Porque aonde eu preciso colocar foco, por mais que eu queira, se o meu cérebro entender que aquilo ali não é importante, ele vai tirar a energia e vai botar em outro lugar. E esse outro lugar normalmente é um problema que não foi resolvido. E é isso que nós precisamos mapear. De novo, sábado nós não resolvemos todas as coisas, foi somente o início, tá? Nós precisamos saber o que mais que tem tomado a nossa energia e tem ocupado a nossa mente. Dito isso, nós vamos então sim entrar na blindagem da mente. E a primeira chave para a blindagem da mente é ter um objetivo. Vocês não acreditam. Tem pessoas que você diz para ela, o que vocês estão construindo? Não sei. O que tu quer para daqui até o final do ano, que agora nós já estamos em quase junho, já estamos quase na metade do ano. O que você quer até o final do ano? Não sei. Leva a vida como dá.
Frase de impacto. Aquilo que não se mede não vale a pena alcançar. Então, se o meu cérebro ele não sabe para onde ele está indo, ele vai fazer as mesmas coisas, economizando energia e eu vou estar de novo no mesmo círculo. Eu vou estar caminhando em círculo. E a ideia é que, por mais que o nosso crescimento, vamos pensar assim, ó, se eu continuar fazendo as mesmas coisas, eu vou continuar no mesmo ciclo. Tá de ver ali? Dá. Mas a ideia é que a gente não caminhe em linear, mas que a gente comece a fazer esse círculo subir, certo? Estão vendo? Então, para isso, eu preciso fazer novas coisas. E é essa a ideia. Então, eu preciso ter objetivo, que é o que a gente vai chamar aqui de visão de futuro. O que eu quero construir? Tem história, não. Tem a história de um rapaz que ele foi para uma faculdade lá não é nos Estados Unidos, mas é numa faculdade muito conceituada. E quando foram entrevistar ele, da onde que ele tinha vindo, que eles ficaram muito impressionados com a história dele, porque ele tinha vindo de uma favela, tinha estudado a vida inteira em colégio público e tinha conseguido uma vaga nessa universidade. Quando foram entrevistar ele, o que tinha acontecido? Tinha uma professora que sempre dizia para ele assim: se você tiver a visão da onde você quer chegar, se você tiver clareza da onde você quer chegar, ninguém, nem o meio pode te tirar de lá. O nosso cérebro acredita na história que a gente conta para ele. E a gente não alcança nada que a gente não tenha primeiro conseguido imaginar. Então ele tinha uma visão da onde ele queria chegar. As pessoas podiam usar drogas ao redor dele, ele podia estar num lugar miserável porque ele estava lá no meio da favela, ele podia frequentar uma escola de mediana para baixo, mas ele sabia onde ele ia chegar. Então a frase é: se eu sei para onde eu quero ir, nada e ninguém vai me fazer perder esse objetivo. Ninguém pode me tirar de lá. Então eu preciso saber para onde eu vou. Além de fazer uma lista da onde que eu quero chegar, que é isso que você precisa fazer, vamos colocar 3 pontos. Financeiramente, aonde que eu quero chegar amorosamente no relacionamento e físico ou saúde. Qual que é o meu objetivo? Nós vamos colocar só até final do ano, tá? Pensa assim, financeiramente até final do ano, o que eu quero? Nos meus relacionamentos amoroso com os meus filhos, com os meus pais, enfim, qual que é o objetivo que eu quero? E saúde física, o que eu quero? Tá? Aí, eu vou dar uma nota de quanto que eu já tenho visão de futuro hoje. Pensa assim, nossa, hoje assim, pensando rápido, a minha visão de futuro é 3, porque eu não planejei nada. Mas depois que eu planejar isso aqui, lá no final do ano a gente vai medir isso aqui de novo. Não. Desde lá, a minha visão de futuro foi só aumentando progressivamente e precisa ser assim. Vamos pensar num farol do carro, numa estrada que a gente está indo. Eu consigo, quando eu acendo o farol, eu consigo ver tudo? Não. Eu vou enxergar uma certa distância. Conforme eu for andando, essa distância vai aumentando da onde que eu quero chegar, certo? E é isso que nós vamos fazer aqui. Eu vou avançar, mas eu vou avançar para onde? Porque para avançar eu preciso ter estratégias. Quanto melhor a estratégia, quanto maior a visão, mais estratégia eu tenho, mais fácil eu chego lá. Mais fácil? Não. Porém, é mais simples, porque eu já sei os recursos que eu preciso para chegar lá, tá? Então, esse é o primeiro. Eu tenho que correr, tá, gente? Porque senão eu não consigo passar tudo que eu tenho para passar em 1 hora, que é o nosso combinado. Já foi 25 minutos. Mas vamos lá. Qual que é a chave 2 do blindar a mente?
A chave 2 do blindar a mente é não reclamar. Vocês não acreditam. Mas lá na Groenlândia tem gente que reclama do frio, tem gente que reclama do calor, tem gente que reclama do sol, tem gente que reclama da chuva, tem gente que reclama de tudo. Se isso faz parte do seu dia a dia, crie o hábito de não reclamar. Só que lembra que lá no sábado a gente falou que a gente não consegue desfazer um hábito do nada? A gente precisa trocar o hábito. Então, assim, a partir de hoje, toda vez que eu me pegar reclamando, eu vou agradecer por 2 coisas logo em seguida. Isso vai fazer com que... E daí vocês vão perceber que reclamar é bem rápido. Agradecer, a gente começa a pensar, e daí vai quase cansando. E isso também vai fazer com que o meu cérebro, que quer economizar energia, pense assim, opa, se cada vez que eu reclamo eu tenho que pensar muito para agradecer, ele vai te bloquear antes de você começar a reclamar. E isso vai se tornar, ou melhor, vai deixar de ser um hábito e você vai trocá-lo, tá? Então eu não reclamo. Porém, a gente convive com muitas pessoas. Então, a terceira chave do blindar a mente é eu não ouvir reclamação. Só que quando a reclamação ela vem de pessoas de longe, fica fácil, né? Porque é simplesmente, tu me desculpa, mas eu tô atrasada, eu tenho outra coisa para fazer, eu tenho uma reunião, eu tenho que ir lá pegar o leite, sei lá, é muito mais fácil. E quando a reclamação vem das pessoas próximas, eu vou, porque é muito comum, se eu deixar no automático, alguém vem reclamar e eu emendo uma outra reclamação. Alguém reclama e eu reclamo de volta, alguém reclama e eu reclamo de volta. Então, para cada reclamação que a pessoa vai trazer, você vai começar a ouvir e você vai trocar de assunto. Trocar de assunto para onde? Então, assim, eu tinha uma estratégia. Eu posso contar aquilo que eu estou construindo, que é o que a gente chama de sonhos, que é assim, ó. Deixe os seus problemas, traga os seus sonhos para perto até que os seus problemas se afastem. Essa é outra frase de impacto. Então, quando alguém vem reclamar, a gente vai contar uma coisa boa. Essa pessoa ela vai começar não do nada, né? Mas ela vai começar a ficar constrangida quando ela reclama para você. O que você não pode é responder, né? Então, se ela, é verdade. Nossa, é aqui mesmo, porque senão ela vai, porque é isso que ela quer. Quando uma pessoa vem reclamar, ela só tá procurando um aliado. Então, eu tenho que ouvir, fazer, e então? Ou você diz assim, tá bom. E daí troca de assunto. Então, a estratégia que eu tinha, por exemplo, com a minha mãe, era uma estratégia assim. Ela começava a reclamar, sei lá, da vizinha. Daí eu ouvia, daí eu perguntava, e o Fefezinho, que é o cachorro dela? O Fefezinho fez isso, fez aquilo, levei no pet. Então, mas daí ela volta pra reclamação de novo. Aí quando ela voltava pra reclamação, eu dizia, então, o que tu comeu hoje? Daí ela contava o que ela tinha comido. Mãe, daí tu foi no mercado? Fui no mercado. Daí ela voltava, reclamava de novo. E assim a gente vai trocando de assunto. Vocês vão ver que a gente vai começar ou contar aquilo que a gente está fazendo de bom, ou então tu fica no então. Então, tá bom. E daí ela vai ver que o assunto não progride. No início é bem chato a gente fazer isso, mas depois isso é uma parte do blindar a mente. Por quê? Porque nós nos alimentamos de tudo aquilo que a gente ouve, tudo aquilo que a gente vê, daquilo que está ao nosso redor. Então, quando eu ouço muita reclamação, eu fico propenso a isso, tá? Então, eu preciso parar de ouvir reclamação, tá? Outra coisa, que eu não sei qual que é o convívio de vocês, né? Jornal sensacionalista, gente, pelo amor de Deus. Hoje, assim, tá muito complicado a gente ouvir qualquer tipo de notícia. Porque
o que dá ibope é tudo aquilo que é muito ruim. Então, assim, se tem uma coisa que a gente precisa ir eliminando da nossa vida, é esse tipo de jornalismo que só fala de tragédia, só fala de tragédia, só fala de tragédia, tá? Isso é só uma dica, né? Se você quiser, você é livre, cada um faz o que quer, mas isso corrompe muito a nossa mente, tá? Nós precisamos ser aqueles que levam esperança aonde estão. O quarto é colocar limites na nossa bondade. Ah, tá. Cada um desses que eu for falando, você precisa ir colocando uma nota, tá? Então, tenho visão de futuro, qual que é a nota que eu tenho hoje? Daí depois, não reclamar. Qual que é a minha nota de não reclamar hoje? Não, nossa, hoje eu ainda reclamo muito. Hoje a minha nota é 5, né? Ou melhor, eu não reclamo. Se eu não reclamo, a minha nota é boa. Se eu reclamo muito, a minha nota é baixa. É assim que a gente precisa medir aqui, tá? Então, assim, se eu reclamo muito, a minha nota é baixa. É isso que eu preciso ver. Não, hoje eu ainda reclamo muito, então a minha nota é 3. Lá no final do ano, quando eu for fazer esse teste de novo, quanto que eu reclamo? Ah, eu agora tô reclamando muito menos, então a minha nota foi 9, entendeu? Essa é a ideia. Não ouço reclamações, a mesma coisa. Quanto que hoje eu consigo blindar as pessoas de não virem reclamar pra mim? Porque tem pessoas que elas acham que é um dom. Nossa, todo mundo veio falar de tragédia pra mim. Isso não é um dom, gente, isso é um encosto. Porque a gente pode ajudar, mas a gente precisa saber se blindar disso, tá? Então, eu preciso colocar uma nota nisso aqui também, tá? E daí o próximo é justamente esse do limite da bondade. Então, assim, eu posso ajudar as pessoas? Posso ajudar as pessoas. Mas quando que eu vou ajudar as pessoas? Primeiro, quando eu tenho autoridade para aquilo. O que que é isso? Quando eu já passei por aquilo, quando eu sei resolver aquele problema, vamos pensar assim. E quando a pessoa quer, porque como eu falei, tem pessoas, a maioria que reclama, eles não querem uma solução, eles estão querendo apenas um aliado, certo? Eles só querem alguém que ouça a reclamação. E por vezes, a gente tá num padrão tão que a gente, não vou falar, a gente tá num padrão tão automático de querer resolver o problema dos outros que a gente sai dando soluções, só que as pessoas elas não querem soluções, elas querem só ouvir. Então assim, eu vou ajudar quando? Primeiro, quando as pessoas pedirem ajuda, quando elas pedirem ajuda de fato. É uma história que eu sempre conto da diferença de ajuda e apoio. Tem aquela mãe que reclama da pessoa que vive com ela. Pode ser o marido, pode ser o filho, pode ser a nora. Ela reclama da pessoa que vive com ela. Aí ela traz as reclamações pra gente e a gente tenta resolver, né? Olha, o meu marido me bateu, o teu irmão não ajuda em casa e a gente automaticamente tenta trazer a solução para ela. Só que toda vez que a gente traz a solução para ela, além de ela não acatar a solução, a gente ainda sai com uma pessoa ruim do convívio ali. Então, assim, se ela pedir ajuda, é diferente. Se não, a gente só ouve, certo? E aí, que nem eu falei, ela vem e reclama do marido que bate. Ela reclama do marido que bate. Ela reclama do marido que bate. Toda vez que ela apanha, ela liga pro filho e reclama que apanhou do marido de novo. Até que um dia o filho não aguenta mais ouvir a reclamação da mãe, percebe que ela tá toda machucada, porque naquele dia o pai se passou um pouco a mais, e daí ele liga pra polícia, a polícia vem, leva ele preso, faz corpo de delito, né, percebe que realmente ela tá muito machucada, ela vai embora no primeiro momento, ela agradece o filho, meu Deus, filho, era tudo que eu precisava, né, que eu precisava que tu me protegesse, eu precisava que tu me ajudasse, mas isso é no primeiro dia. 2, 3 dias depois, ela vem e diz assim, pois é, o teu pai me batia, porém, pelo menos eu não estava sozinha. O teu pai me batia, mas pelo menos ele trazia o sustento para casa, agora eu vou ter que ir atrás do sustento. Mas é isso, né?
E daí, passado mais uma semana, ela vai de novo ligar pro filho e vai dizer: pois é, o teu pai me batia, mas agora ele tá lá preso, né? Tadinho, ele é uma boa pessoa, ele só me bate quando ele tá bêbado. E daí a pessoa que ligou pra polícia, que foi você, no caso, o filho, começa a se sentir mal, porque por mais que você quis fazer bem, é como se agora você tivesse feito mal pra ela. Esse é a ajuda, é quando você toma a iniciativa antes da outra pessoa. É diferente de quando a gente tem o apoio que a gente diz. A mãe liga pro filho para reclamar exatamente da mesma situação. Teu pai me bateu, eu não aguento mais. E você diz pra ela, então, o que você quer fazer com isso? Nada, só tô te ligando pra tu saber, assim, da situação. E daí ela liga de novo. Porque o teu pai me bateu hoje, porque eu tô toda roxa, porque não sei o que, nanana. Então, o que a senhora quer fazer com isso? Nada, não quero fazer nada, só tô te contando porque preciso contar e desabafar sobre isso. Daí, em algum momento, ela vai contar a história, você vai dizer, então, o que você quer fazer com isso? E ela vai dizer, eu não aguento mais essa situação. Eu quero que você vá comigo lá na delegacia que eu vou prestar uma queixa contra o seu pai. Então, neste dia, ela está pedindo a sua ajuda, ou melhor, o seu apoio. Então, quem tomou a iniciativa foi ela. Depois de passado uns dias, quando ela sentir saudade, naquele que eu falei antes, né? Nossa, o teu pai me batia, mas pelo menos ele trazia comida para casa. O teu pai me batia, mas pelo menos eu não estava sozinha. O teu pai me batia, mas pelo menos, quando ela vir pelos pelo menos, porque ela vai sentir saudade, ela vai sentir falta daquilo, mas você não vai se sentir culpado, porque você não foi a pessoa que passou na frente tomando a decisão por ela. Entenderam a diferença? Então, eu preciso colocar limite na bondade. Eu vou ajudar quando? Quando a pessoa pedir por isso e quando eu tiver capacidade de ajudar, que é quando eu já passei por algo parecido e eu vou conseguir ajudar sem me envolver emocionalmente naquilo ali, tá? Depois, a outra parte da nossa roda da abundância, não, do blindar a mente tá, então eu também tenho que pontuar isso aqui, tá? Qual que é a minha nota hoje? Nossa, hoje eu não sei, eu vou ajudando todo mundo e é onde eu esqueço dos meus objetivos. Isso aqui pode acontecer muito, tá? Lembra que eu contei uma história de uma moça lá que toda vez que ela ia colocar foco para melhorar a empresa dela, a mãe dela ficava doente? Então eu preciso saber assim, quanto que hoje eu consigo focar nisso sem me sentir a megera da situação, tá? Porque tudo tem um porquê, até a doença tem um porquê, tá? Dou a nota para isso enquanto eu estou hoje, para que lá no futuro a gente esteja todo mundo nota 10, tá? Quarto, não dar explicações. Quanto que hoje eu preciso explicar e me justificar para as pessoas? Primeiro item, toda vez que eu me justifico, eu já estou assumindo a culpa. Lembra que eu falei no sábado? Quem justifica já é culpado. Será que eu sou culpado mesmo ou será que estão me acusando de algo? Por que é que eu tenho que dar explicação? Pequenas explicações, até que eu falei, né? Nossa, que bonita a tua blusa nova. Pois é, mas é que eu ganhei, é que eu comprei na promoção. Nossa, trocou de carro? Não, mas é porque o outro nem dava mais de andar. Ou chegou atrasada hoje? O que aconteceu? Não, porque eu acabei brigando com meu marido e daí a minha filha se atrasou e começa a explicar muitas coisas. Nós podemos dar explicação? Podemos. Para quem? Para as pessoas da nossa intimidade. E quem são as pessoas da nossa intimidade? Amigos próximos e quem convive comigo. O núcleo familiar, ele é composto de papai, mamãe e filhos pequenos. Eu não devo satisfação para filhos grandes e também não devo pedir explicação para filhos grandes. E nem devo dar também, certo? Claro que dentro de um limite a gente vai conversar algumas coisas, mas por exemplo assim, marcamos uma viagem. Eu vou contar para o meu pai e para minha mãe que a gente vai viajar?
Vou dizer, olha, a gente vai até na praia final de semana, sei lá, passear. Mas eu não preciso dizer, nossa, nós vamos pra praia passear esse final de semana, e daí nós vamos almoçar em tal lugar, e daí nós vamos ficar hospedado no hotel tal, e nós vamos, porque tem gente que dá todos os detalhes. Quem precisa, tem essa necessidade de explicar muito, ela tem um fardo de culpa por alguma coisa. E isso nós precisamos ver da onde que vem essa culpa, da onde que vem essa necessidade. Então, eu preciso começar a entender esse sentimento de por que eu tenho que explicar tudo, certo? É igual quando eu chego no meu trabalho atrasado. Vamos pensar assim, cheguei no meu trabalho atrasado porque por algum motivo eu discuti com o meu marido. Mas eu vou dizer pro meu chefe que eu cheguei atrasada porque eu discuti com o meu marido? Não. Eu vou dizer pro meu chefe assim, chefe, sinto muito por ter chegado atrasado, tive problemas pessoais, já sei o que eu preciso fazer para que isso não se repita, e se eu puder eu volto no trabalho o quanto antes e reponho essa hora assim que necessário. Beleza? Beleza. Ele vai te dizer se sim ou que não. Agora, nossa, chefe, cheguei atrasado porque eu briguei com meu marido, porque ele deixou a toalha em cima da cama e eu achei aquilo um absurdo, porque afinal de contas nós já estamos casados há 14 anos, e daí ele ainda não aprendeu da toalha, e daí ele já começou a me xingar, e daí eu comecei a chorar, e daí eu fiquei com os olhos inchados, e daí por isso eu não podia vir trabalhar. E entende que já começa a toda uma descarga de coisa em cima dos outros? Nós não precisamos dar toda essa descarga de explicações. E isso vale para todas as situações. Então, assim, para quem que eu vou explicar um pouco mais? Para a pessoa do meu núcleo, que é a minha família. Eu, no caso, se eu tenho filhos, e o meu marido, certo? Filhos pequenos. E os filhos pequenos também, eles vão saber uma parte, né? Mas sair dando explicações para todo mundo, eu não preciso. Principalmente com relação àquilo que você faz, que eu falei, né? Ah, nossa, comprou uma blusa nova? Nossa, trocou de carro? Eu te vi em tal lugar, o que tu tava fazendo lá? Tem uma musiquinha que a gente canta assim, ó. Toma conta da sua vida, toma conta da sua vida. Então as pessoas não fazem por mal, mas isso acaba fazendo mal. E eu tenho que saber da onde que vem essa minha necessidade de sempre ter que estar explicando as coisas. Por quê? Quem explica já se subtém como culpado, tá? E para isso eu também preciso colocar uma nota. Qual que é a minha nota hoje? Nossa, hoje eu não consigo dar... Eu dou explicação para todo mundo. Se eu dou explicação o tempo inteiro, a minha nota é muito ruim. Se eu quase não dou explicação, a minha nota é uma nota boa, tá? Intimidade. Intimidade é a chave que nós damos para as pessoas acessarem as nossas emoções. E nós somos feridos pelas pessoas da nossa intimidade. Se um desconhecido vem e fala qualquer coisa para você, aquilo não te atinge. Por quê? Porque ele é um desconhecido, dos desconhecidos a gente não cria expectativas. Mas das pessoas próximas a gente cria expectativas. Das pessoas próximas a gente espera coisas, né? Então, assim, eu preciso saber para quais pessoas eu vou dar intimidade. Tem até uma música que diz 1 milhão de amigos, eu acho que é uma música antiga, se eu não me engano, do Roberto Carlos. E isso já vai denunciando as idades, né? Mas 1 milhão de amigos não serve, tá? Nós podemos ter muitos colegas, muitos conhecidos, mas a intimidade, ela é para poucos. Vamos para o nosso exemplo supremo. Jesus tinha muitos seguidores. Jesus tinha a multidão seguindo ele. Jesus tinha 70 discípulos. Depois daqueles 70, ele tinha 12. Dos 12, ele tinha 3. E dos 3, ele tinha 1. E conosco também precisa ser assim. Homens e mulheres casados. O seu melhor amigo é o seu cônjuge. E além do seu cônjuge, você pode ter amigos? Pode, mas do mesmo sexo. Meninas não têm amigos e meninos não têm amigas.
depois que a gente casa. Ou é amigo do casal, ou não tem amizade, tá? Se não gostou, bota lá na cruz e a gente resolve uma próxima imersão daí, tá? Mas é isso, tá? Não pode. Assim como a gente também não fica dando carona. Tem gente que dá carona para colega de trabalho, não pode. Não pode, não faz bem. Não serve. Você pode ser muito gente boa. Se você é solteira, pode. Não faz essa cara. Se é solteira, pode. Mas se é casado, não. Sério. Porque a oportunidade faz ladrão, amor. Assim, claro, lá uma vez ou outra, mas no mais não fique sozinho com alguém, tá? Então, assim, a intimidade é para poucas pessoas. Eu preciso saber quais as pessoas que podem acessar. Eu vou testando as pessoas. Não é porque uma vez me feriram que eu também agora vou acabar com todas as amizades. Não é isso. Mas eu preciso ir abrindo aos poucos. Existem alguns traços que fazem essa blindagem de forma muito natural, mas tem outros que não. Principalmente o traço de caráter oral é aquele que faz amizade lá na fila da farmácia e já conta toda, tá esperando no caixa para pagar, com a pessoa da frente ele já faz amizade, ele conta toda a história da vida dele e espera que a pessoa ligue depois, entendeu? Então, e daí o que vai acontecer? Ela não vai ligar, ele vai se frustrar, vai pensar assim, meu Deus, fui abandonado de novo. Não, você só deu intimidade para uma pessoa que não devia, tá? Então, intimidade é para poucos. Colegas de trabalho, pessoas do convívio, muitas, mas amizade de verdade são para poucas pessoas e a gente vai testando, tá? Dito isso, quanto que hoje eu consigo fazer isso, de dar intimidade, falar das minhas coisas para uma quantidade limitada de pessoas, sem sair me abrindo. E assim, normalmente a gente não fala para as pessoas das nossas coisas boas. Elas já vão abrindo aquilo que é problema. E já vão falar, olha, porque o meu marido, porque os meus filhos, porque a minha sogra. E daí a pessoa tem uma visão da gente sobre aquilo que a gente entregou para elas, tá? Então, assim, se eu dou intimidade, se eu falo de tudo para todo mundo, a minha nota é baixa. Se eu tenho um controle sobre isso, ela é mediana. Se eu não tenho, se eu tenho um controle sobre isso, ela é mediana. E se eu já consigo dar essa blindada de falar sobre tudo e não falar de coisas pessoais, porque aqui é falar de coisas pessoais, tá? Eu posso conversar com as pessoas, eu preciso conversar com as pessoas. Eu só não preciso sair contando as intimidades, aquilo que acontece dentro de casa, tá? Se eu consigo já fazer isso, a minha nota é boa. E agora, juntando com isso, eu preciso também perceber o meu convívio com pessoas que têm princípios e valores parecidos com os meus. E aqui vai entrar o Salmo 1. Porque eu sempre vou trabalhar com o princípio, tá? A gente não imita a conduta dos pecadores, a gente não aceita o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. A gente vai ter um convívio com pessoas que não têm os valores e princípios muito parecidos com o nosso. Porém, esse convívio ele precisa ser muito limitado. Por quê? Porque as más companhias corrompem os bons costumes. Isso também é Bíblia. Então, se eu estou sempre naquele ambiente que eu sei que não combina, vamos pensar assim, não, mas eu tô ali e eu sou a luz daquele lugar. Pois é, mas uma vez frequentar o lugar, eu passei pela roda. Se eu vou sempre no mesmo lugar e a pessoa não tá mudando, a probabilidade de ela te puxar para baixo, ela é muito maior do que você puxar ela para cima. Então, assim, eu preciso ter esse discernimento, porque, de novo, as más companhias corrompem os bons costumes. Não é o que tá mal que vai... Ele pode ser transformado pelo nosso exemplo e vai ser transformado. Agora, se eu estou sempre indo no outro ambiente que não combina com a minha identidade,
que não combina com os meus princípios e valores, eu vou acabar sendo corrompido. Se for uma pessoa que ela se inspira em você, automaticamente ou naturalmente ela vai querer trocar de ambiente. Agora, se você tá que sempre lá, vamos pensar assim, não, mas lá no bar do Zequinha, eu não bebo, eu não fumo, eu só vou lá para conversar com os meus amigos. 1, 2, 3 vezes eu posso ir lá porque eles faziam parte do meu convívio. Mas agora eu mudei de vida. Agora eu mudei de vida, eu não quero mais beber, eu não quero mais fumar, eu não fumo, eu só frequento lá. Mas eu frequento lá toda semana porque eu acho que eu tô fazendo evangelização para eles lá. Que eu vou estar tentando mostrar para eles a minha vida maravilhosa. Em algum momento eu posso voltar atrás na minha decisão. Se em alguma das minhas visitas lá no bar do Zequinha, lá no primeiro, segunda e terceira vez que eu fui, alguém se inspirar na minha vida, ele vai me encontrar fora do bar. Eu não preciso continuar frequentando o bar. Eu vou continuar conversando com aquelas pessoas, mas não precisa ser naquele ambiente, entende? Então, eu preciso ir selecionando sim. A gente tá para ser luz do mundo. A luz, ela só vai brilhar na escuridão. Então, a gente precisa frequentar esses lugares. Agora, quando a gente tá sozinho na escuridão, a gente apaga também. Então, eu preciso estar muito bem para ir nesse lugar e poder voltar também. Agora, quando eu começo a ir sozinho, opa, alguma coisa ali pode cair e gerar uma sementinha, tá? Ouçam em amor. Próximo. Então, quanto que hoje eu já consigo ter esse convívio com pessoas e valores semelhantes? Se eu tenho convívio com pessoas que têm esses valores semelhantes muito pouco, eu convivo com poucas pessoas que têm valores e princípios semelhantes ao meu, a minha nota é baixa. Se eu já tenho convívio com muitas pessoas de valores semelhantes, a minha nota é alta. Então vamos pensar assim, se a maioria dos meus amigos tem princípios e valores semelhantes aos meus, a minha nota é alta. Por isso eu posso ir lá no bar do Zequinha, porque eu já não tô mais indo tão sozinho. Mas eu também não preciso frequentar todos os dias lá, tá? É nesse sentido. E daí, quando eu for, eu tenho um amigo que vai junto comigo, porque eu freio ele e ele me freia, entende? Beleza. E o próximo? Não depender da ação dos outros. Como assim? Isso aqui também é dar expectativa. Quando eu espero a ação do outro para entrar em ação, eu vou criar uma relação de codependência. E todas as nossas expectativas em pessoas, elas sempre vão ser frustradas. Lembra que eu falei no sábado? Que tudo aquilo que eu vou fazer para o outro esperando algo em troca, seja um agradecimento, seja um fazer a mesma coisa, ele não é totalmente lícito porque eu estou esperando algo. Aquilo que eu vou fazer para o outro, eu tenho que fazer como se jamais fosse voltar. Então, se eu vou emprestar a minha blusa esperando que em algum momento essa blusa vai vir de volta, não empreste. Agora, se eu vou emprestar, não, eu já dou a blusa porque eu não quero mais, não precisa, vai em paz, na paz de Jesus, tá tudo certo. E assim é com todas as ações e com relação às pessoas. Aquilo que eu faço pro outro, eu não preciso e não deveria esperar voltar. Se voltar, que bom. Mas quando eu coloco a expectativa no outro, a probabilidade de ela ser frustrada é muito grande. Então, as expectativas nas pessoas, elas são frustradas. Porém,